Olá, sejam bem-vindos ao canal Diálogos em Educação, Escola e Coronavírus. Este é um espaço dedicado ao diálogo, à troca de experiências e possibilidades para pensarmos a escola em meio à pandemia da Covid-19. Nosso intuito é compartilhar reflexões sobre a escola, essa instituição centenária, que ocupa certamente um papel muito importante no processo de educação formal. E convidamos nesse espaço pesquisadores e professores para que possam contribuir com o debate, lançando luz a cada novo vídeo para uma questão que consideramos significativa para um tema e sua relação com a educação. No vídeo de hoje, nós temos a oportunidade de ouvirmos o mestre em educação, Maicon Dorigatti, também professor da Rede Pública Municipal Caxias, músico, e que traz aqui uma reflexão muito interessante sobre a atuação do professor de artes na educação básica. Maicon, é um prazer te receber e termos a oportunidade de te ouvir e partilharmos um pouco das tuas experiências. Obrigado, Prof. Terci. Agradeci muitas vezes o convite e fico feliz em participar. Então, eu vou falar um pouquinho dessa caminhada da atuação do professor nessas aulas de artes, na educação básica, então trazer minha perspectiva a partir da minha experiência sobre isso. Inicialmente, então, eu dou aula no município, eu sou servidor, eu dou aula na disciplina de artes. Quando nós falamos em artes, nós trazemos uma linguagem bem ampla, né? Várias possibilidades de conteúdos, de temas, de assuntos, etc. Na BNCC, a nossa Base Nacional Comum Curricular, nós temos 5 aspectos principais lá que são mencionados no ensino de artes, que são a clássica, então, artes visuais. Eu digo clássica porque, historicamente, é as possibilidades de aprendizagem que mais estão ali no nosso currículo escolar, né? Então, nós temos as artes visuais, nós temos a dança, nós temos a música, nós temos o teatro, e além disso, mais recentemente, nós temos as artes integradas, que trata uma espécie, vamos dizer, de mistura dessas linguagens, mas também trazendo elementos de tecnologia junto a esse trabalho. Partindo desse cenário, então, a gente tem já, de forma bem concisa, que qualquer profissional que tenha uma formação numa dessas linguagens está apto a dar aula na disciplina de artes na escola. Então, por exemplo, eu sou formado em música, em licenciatura em música. Eu sou apto a trabalhar na escola de educação básica na disciplina de artes, que é o que eu faço hoje. Porém, isso traz algumas discussões, né? A gente pode fazer várias reflexões sobre isso, porque uma discussão que a gente tem historicamente na atuação das aulas de artes é a questão da polivalência. Por quê? Quando a gente entra numa escola, a gente trabalha com a expectativa dos alunos, né? A gente tem já, tradicionalmente, as artes visuais sendo mais abordadas. Por quê? Porque a maior parte dos professores atuantes são formados em artes visuais. Esses cursos de música, dança, teatro, com licenciatura, são mais recentes. Ao mesmo tempo, tu já tem uma escola com uma estrutura mais preparada para o ensino de artes visuais, porque você, mesmo que você não tenha uma sala de artes na escola, você vai ter folha de desenho, você vai ter têmpera, todo esse material que já é preparado para uma aula de artes visuais. Então, a gente já tem essa expectativa do aluno que está aguardando para trabalhar com algo relacionado a isso. Então, sim, quando o profissional entra com uma formação e uma expectativa de trabalhar uma outra linguagem, tu vai encontrar esses dois desafios, que são, primeiro, questão estrutural, questão do espaço, do que tu precisa de material, e também a expectativa dos alunos, porque, claro, muitos alunos vão gostar de trabalhar com uma linguagem diferente, uma proposta diferente, mas a gente tem que pensar em todo o ano letivo. Então, é um trabalho contínuo que leva todo o ano, e você tem todas as etapas, processos, atividades que você faz que leva todo o ano. Então, muitos, claro, não vão receber muito bem uma nova proposta que muda completamente toda aquela expectativa que o aluno tinha em relação a essas aulas. Então, existe esse desafio, que é, então, principalmente estrutura da escola, o espaço e a expectativa dos alunos, que é algo que a gente tem que dar diariamente. Porém,
O que eu quero trazer aqui, contribuir a partir das minhas vivências que eu tenho desenvolvido, minhas percepções, é uma oposição à polivalência. O que eu quero dizer com isso? No geral, vamos dizer, quem se envolve no meio das artes, raramente tu vai se envolver apenas com uma expressão artística, porque a arte está ligada, ela tem todos os seus processos, todas as suas expressões, linguagens, as coisas se comunicam muito. Se você dança, você precisa de música, por exemplo, né? E assim por diante. Então você sempre vai ter uma relação com alguma outra expressão artística. Eu, como músico, como artista, tive várias relações com outras linguagens, além do aspecto de licenciado, de professor. Então, o que eu percebi na minha atuação é que eu trazer esses outros elementos que eu tive contato, que eu estudo e que eu tenho domínio, eu não estou fazendo uma prática polivalente. Por exemplo, meus alunos da área 2 do ensino fundamental, que são mais velhos, eu trabalho muito com eles cinema, fotografia, arte urbana é algo que eles adoram fazer muito, estudar grafite, pegar spray, tinta e tal. São coisas que eu estudei, que eu pratiquei na minha vida, que eu aprendi, além do aspecto acadêmico, são coisas que eu tenho total segurança, porque eu entendo realmente do assunto e consigo trabalhar com eles. HQs, quadrinhos, esse tipo de material que tu tem uma experiência em contato e que tu traz isso para a escola, e é algo muito interessante, você tem domínio, e não entra no aspecto polivalente, porque é algo que eu tenho conhecimento sobre. Eu, como professor, mais recentemente, senti a necessidade, mas não necessidade em si profissional, mas pessoal, de querer fazer uma formação a mais direcionando para as artes visuais, mas por expectativa minha, algo que eu sempre quis foi desenvolver um pouco mais esse lado. Nos meus trabalhos artísticos relacionados à música, eu sempre tentei linkar alguma coisa que envolvesse mais essas expressões, e eu decidi, então, eu estou cursando artes visuais, estou fazendo as disciplinas bem relacionadas, as específicas mesmo, mas foi uma decisão minha, que comecei esse ano, mas independe do que eu falei até agora há pouco, porque esses trabalhos que eu estou mencionando, que eu não, que eu acredito, que eu percebo, que eu vejo que não se encaixam no aspecto polivalente pelo domínio que eu tenho em trabalhar com eles, essa percepção eu tive muito antes e eu fiz antes. Hoje eu estou, então, ampliando por mais uma área que eu quero atuar, mas por uma questão pessoal, vai além do aspecto necessário da técnica em si, na presença em sala de aula. É muito interessante te ouvir, Maicon, porque tu trazes uma abordagem que eu acho que vai além dessa dimensão do professor de artes, e talvez possa ser pensado na própria prática docente e na formação do docente, que é essa riqueza de experiências de vida que possam subsidiar esse olhar amplo e essa possibilidade de mobilizar diferentes linguagens na prática pedagógica. Então, o professor ter esse enriquecimento cultural e desfrutar dessas experiências do cinema, do teatro, acho que essa relação com a literatura e com toda essa condição, né, de você ser um apreciador, né, de exposições de museus, de espaços de convivência e de relação com a música, como constituintes de uma experiência humana que enriquece o teu arcabouço cultural e te proporciona a condição de ser alguém que mobiliza no espaço da docência, da profissão, atividades, propostas, que também vão enriquecer a vida dos estudantes. Me chama a atenção que você menciona essa relação entre a vida, né, e o próprio espaço da docência, mas, ao mesmo tempo, também, quando se sente necessidade, o desejo de buscar ir além, né? Que bom, que bom. Como é que tem sido, assim, esse desafio no período agora, né, dessa pandemia, desses períodos de tantas, assim, dificuldades, às vezes? Como é que você tem visto isso? Como é que tem sido os teus planejamentos? Como é que você tem dado conta dessa questão da prática pedagógica em meio às alternâncias de turmas? Queres nos contar um pouquinho sobre isso, Michael? Com certeza. Então, claro, né, como todas as áreas, a gente está se adaptando, né? O que eu senti mais dificuldade
no período agora da pandemia. Tem o lado burocrático, né, que a gente tem que fazer todo um trabalho burocrático, documental, que envolve registros, planilhas, etc. Isso ocupa muito tempo, um tempo precioso que a gente poderia estar utilizando, inclusive, para planos de aula, e, enfim. Mas a parte da pedagógica mesmo, né, o maior desafio é que tu tem que mobilizar uma turma de alunos, que alguns tu vê quinzenalmente, alguns tu vê semanalmente, alguns tu só vê online, e alguns tu não vê. E muitos desses não fazem atividades. Alguns você não vê, mas fazem tudo. Outros você não vê, não fazem atividades. São alunos que, assim, você não sabe em que ponto estão. Então, nesse apanhado de situações, você tem que agrupar todos para que todos possam estar trabalhando no mesmo andamento. Os desafios que a gente encontra é que fica muito diferente os níveis. Então, tu tem alunos que estão voando, assim, já estão em dia, e você tem alunos que estão bem atrasados. Então, quando você tem esses alunos no presencial, por exemplo, tua aula fica um pouco mais difícil de levar, tu tem que dar mais atenção por blocos a diferentes grupos, porque tem a diferença de nível é bem grande. E, claro, isso em várias áreas, né? Penso, os professores de português e matemática têm um problema bem sério quanto a isso, porque eu, enquanto artes, enquanto tenho um aspecto mais lúdico, eu tenho como dar uma direcionada e uma recuperada que é um pouco mais fácil do que, por exemplo, português e matemática, que dependem muito da leitura, da compreensão ali naquele espaço prático ali com o professor. Então, é realmente um período que está difícil por causa disso. Meu maior problema hoje é ter essa diferença de alunos que você não tem certeza em que nível eles estão, como eles estão saindo, você não sabe se eles estão se identificando com aquilo ou não, porque está difícil ter o contato. Então, hoje, um dos grandes problemas é esse na parte pedagógica. É interessante, porque aqui tu tocas na importância da relação pedagógica do professor e da proximidade dessa relação pedagógica do professor acompanhando seus estudantes, e que, claro, tem sido, né, por todas essas situações, dificultada. Muito interessante. Agora, muito interessante também pensar nas exigências, né, o quanto é necessário que essas exigências burocráticas existam, e o quanto talvez nós possamos refletir em relação à autonomia do professor de pensar, de planejar, de organizar, e de talvez nós termos uma concepção que precise ser modificada, né? O professor não é apenas um executor, como tantos pensam, né? O professor é um intelectual, ele é um sujeito profissional, preparado para estar aí. E, claro, aqui a gente vê um pouco das ressonâncias também de uma sociedade que não valoriza o suficiente seus profissionais que atuam nessa área, e é inegável que a gente considere que mesmo com a pandemia, mesmo que a escola tenha, né, sido algo que ficou tão forte nos debates, parece que essas visões, essas representações, elas são muito difíceis de serem alteradas, pelo menos por parte de alguns. Então, Maicon, quem sabe uma mensagem final agora para quem nos ouve, nos assiste, para fecharmos esse nosso encontro? Então, eu penso muito nesse aspecto, que eu acho que todo professor, em outras áreas também, né, quem lida com as ciências, geografia e história, costuma vincular muito para quem atua nas escolas, e acho que eu penso semelhante, então, nessas áreas, a questão das artes, que nós, como professores, nós temos que ser também pesquisadores, a gente tem que estar sempre pesquisando, reconhecendo, buscando novas fontes de saberes para que a gente possa ampliar nossa prática docente e sem ter medos, né? Claro que cada um de nós tem as suas limitações, vamos dizer. Eu não me sinto seguro, por exemplo, para trabalhar com dança. E muitos professores de educação física costumam mais trabalhar até com dança. Então, claro, a gente acha os pontos que a gente consegue ampliar e a gente se foca nisso. Então, acho que a mensagem que eu deixo, que eu quero deixar, o diálogo que nós tivemos, é que a gente tem que buscar pontos que a gente possa ampliar a nossa prática docente e assim trabalhar com diferentes expectativas nossas e dos alunos. Muito obrigada, Maicon. Acho que é extremamente pertinente e importante. A disciplina, né, de artes na escola, ela já foi vista sob tantos olhares, tantos matizes, né, e dentro das próprias políticas educacionais, às vezes,
uma certa resistência em relação a alguns, né, que pensam a escola sempre numa perspectiva muito vinculada ao mercado de trabalho, a uma formação utilitária. Eu, particularmente, penso que artes é a válvula de escape para uma formação humana que olhe para esse ser humano na sua, né, de uma forma integral e pense nas potências que existem na criatividade. Tu falaste aí do lúdico, mas que olhe também para todo um conjunto de possibilidades que esses estudantes têm de se expressarem por meio de diferentes linguagens. Então, muito interessante a gente pensar nesse componente curricular, muito importante nós te ouvirmos em relação à reflexão sobre o professor. Te agradeço, Maicon, foi um prazer. Fica o convite para um outro momento, darmos continuidade a essa nossa conversa, e lembrar a todos que esse canal é um canal voltado para professores, para os interessados no campo da educação, e aqui queremos sempre produzir e pensar, né, um espaço de interlocução, de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. O Diálogos em Educação é esse espaço também de pesquisa e de reflexão sobre a prática. Espero que a gente possa continuar, né, conversando sobre essas temáticas. E, claro, se inscrevam no nosso canal para acompanhar as próximas publicações. Um abraço a todos e até o próximo.